Olá, pessoal do primeiro ano. Continuando o nosso estudo agora, ó, é parte 2 da introdução de química, ok? Hoje, substâncias puras e misturas, é isso? Então, veja só. Observando o aspecto do material, não podemos afirmar com certeza se é puro ou a mistura. Por quê? Se você vê lá um copo com água, mas com uma quantidade de sal dissolvido dentro dele, você só vai perceber se tem sal ou não se você experimentar a água. Então, se eu tivesse apenas água, H2O, isenta de todos os sais minerais, eu teria, nesse caso, uma substância pura. Mas bastou ele ter sais minerais dissolvidos para que eu possa ter o quê? Uma mistura. Então, as substâncias puras possuem propriedades fixas. O que quer dizer isso? Que o ponto de fusão e o ponto de ebulição estudado anteriormente, ele mantém-se o mesmo, não importa que seja um copo de água ou 1000 litros de água. A quantidade será, independente, ou seja, o ponto de fusão e ebulição será o mesmo. A água vai congelar a 0 grau e vai ferver, entrar em ebulição a 100 graus. As misturas possuem propriedades variáveis. Se eu colocar sal, a água não vai mais congelar a 0, vai congelar abaixo de 0. A água não vai mais entrar em ebulição a 100, vai ser acima de 100. Então, quanto acima ou quanto abaixo de 0, isso vai depender da quantidade de sal dissolvido. Por isso, a propriedade é variável. Durante a fusão e a ebulição, uma substância pura possui o quê? Temperaturas constantes. E nas misturas é variáveis. Isso a gente vai ver agora através de 2 gráficos. Se a substância é pura, na hora que ela entra no processo de congelamento, no processo de fusão, a temperatura inicia-se a partir de 0 grau. E essa temperatura se mantém em 0 grau até que toda a transformação ocorra. Ok? Isso é diferente quando é uma mistura. Na mistura, ela começa abaixo de 0 e pode acabar depois de 0 esse processo. Ok? Então, vamos ver aqui esses gráficos. A partir desses gráficos aqui, nós vamos conseguir visualizar muito bem essa mudança. Está aí, ó. O que acontece aí? Substância pura. Olha lá, gente. Eu tenho esse processo aqui, que ele vai, ó, subindo enquanto é sólido, e quando chega aqui começa o processo de fusão. Você verifique, ó, que a temperatura aqui nas ordenadas, ela começa em 0, se fosse a água, e passaria o tempo, se prolongaria o tempo, e ela continuaria em 0. Ou seja, do início ao fim da fusão, a temperatura é a mesma, quando é uma substância pura. Agora, veja na mistura. A fusão começa o quê? Começa com um valor de temperatura, o tempo passa, mas tem uma pequena elevação da temperatura, tá vendo? Olha, acaba em uma temperatura diferente. Depois que ela passa ao estado sólido, para todo líquido, ela vem aí, tudo aqui líquido, olha, aqui também é líquido. Quando ela chega a uma certa temperatura, ela começa a entrar em ebulição, a passagem do líquido para o estado gasoso ou vapor, vamos dizer assim. O que é que vai acontecer? Olha, na água pura, olha, a substância pura, ela começa e termina com a mesma temperatura, ao passo que aqui não ocorre isso. Olha, começa com a temperatura, acaba com a temperatura maior. Então, isso vai variando de acordo com a mistura. O que não acontece se a substância for pura, ou com um copo com água, ou com 1000 litros de água. Existem 2 tipos de misturas especiais, a chamada eutética e a zeotrópicas. Na eutética, ela imita uma substância pura na fusão e se comporta como uma mistura na ebulição. Na exeotrópica, ela se comporta como uma mistura na fusão e imita uma substância pura na ebulição, tá vendo? Começa e termina com o mesmo valor a exeotrópica. E aqui, começa e termina com o mesmo valor a fusão na eutética. Tudo bem? Seguimos.
Vamos pensar um pouco e resolver alguns exercícios. Eu não vou resolver muitos, mas vamos resolver alguns. Analise o gráfico correspondente à curva de aquecimento de um material, na qual estão representados a fase aqui, ó, S de sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e vapor. Percebam que, olha, a temperatura de transformação do sólido líquido, ou seja, a fusão, se mantém com o mesmo valor de temperatura. Tá vendo, gente? A mesma coisa acontece lá na ebulição. Então, T2 corresponde ao ponto de ebulição do material? Não, né, gente? Ebulição é a transformação, é T3, né? Então, é falso. Se no estado líquido, esse material, ó, o estado líquido aqui, ó, fosse resfriado, solidificar-se a temperatura T1, hein? Verdadeiro ou falso? Olha, é verdadeiro porque é aqui, ó, se ele fosse voltando, é na temperatura T1 que ele fica sólido. Segundo o gráfico, o material é constituído por uma mistura de 3 substâncias? Falso. Por quê, gente? Porque aqui é uma substância pura. Não é pura? Porque ele tem os patamares com a mesma... iniciou e acabou com a mesma temperatura, os patamares de fusão e ebulição. Tá certo? Só mais uma. Olha, uma amostra de uma substância X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto. Por que eu não posso dizer que é uma substância, né? Qual é a propriedade dessas aí? Solubilidade, densidade? Olha lá, olha. A massa de uma amostra não me diz nada sobre ela, a não ser apenas o valor da sua massa, em gramas ou em quilogramas. Mas ela não pode me dizer se aquilo é uma substância pura ou se aquilo é uma mistura. Para dizer se é uma substância pura ou mistura, a gente tem que pegar quantidades diferentes e verificar se a densidade é a mesma, independente da quantidade. Aí seria uma substância pura. Se não fosse assim, seria uma mistura. Ok? Solubilidade em água, temperatura de ebulição e fusão. Então, para classificar uma substância em pura ou em uma mistura, quem classifica é densidade, solubilidade em água, temperatura de ebulição e fusão. Quantidade de amostra, não. Ok? Então, outros exercícios aí vocês farão acompanhando o material. Se a matéria for constituída por mais de um tipo de substância, teremos uma mistura. Olha aí, tá vendo? Olha, você tem substâncias diferentes. Veja aqui, ó, 2 átomos amarelos, 2 átomos verdes, um verde, um branco, né? E assim por diante. Então, quantos tipos de substância eu tenho aí? Eu tenho essa, 1, 2, 3, 4, 5 tipos diferentes. Ok? Essas misturas podem ser de 2 tipos, homogênea ou heterogênea. Então, olha lá, sal em água. Após a agitação, você consegue ver o sal? Não, ele se dissolveu. Então, isso aí vai ser o quê? Uma mistura homogênea. Em toda a sua extensão da mistura, as propriedades são iguais. Ou seja, não há área nenhuma aqui que você não tenha a presença de sal e de água. Possui uma única fase, ou seja, você olha e só tem a ideia de que existe a água, e mais nada. Neste caso, temos uma mistura o quê? Homogênea. Próximo. Olha lá, olha. Óleo em água. Água mais areia mais óleo. Quando eu juntei tudo, olha, trifásico. Eu vejo água, eu vejo óleo em cima, eu vejo areia. Então, eles se dissolvem um no outro? Não. Mistura o quê? Heterogênea. As propriedades são diferentes ao longo da sua extensão. Possui mais de uma fase. Nesse caso, são heterogênea. Lá em cima eu tenho 2 fases, bifásico. Aqui eu tenho 3 fases, trifásico. Olha lá. Sistema. Água, álcool, gelo, tá vendo? E uma mistura aqui, ó, de água e óleo. É uma porção de matéria que foi tomada para ser análise. O que é o sistema? É algo que você toma
para analisar as características. Então, se você pegou um gelo para analisar ele aqui, que ele é sólido, que ele tem forma compacta, né, que ele tem volume definido, então você tornou ele um sistema. Tá certo? Vamos lá. Vamos estudar, testar seus conhecimentos. Mais um exemplozinho aí. Marque a alternativa correta em um mesmo recipiente. Foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura abaixo. O sistema apresenta quantas fases? 3 fases e 3 substâncias? Olhe, cuidado, porque gelo e água é a mesma substância, né? Então, olha lá, gente, olha, 2 substâncias equilibradas em 3 fases. Aí sim. Por que 2 substâncias? Porque óleo e água. E o gelo, professor? Gelo é água em estado sólido. Então, você tem 2 substâncias, porém, 3 fases diferentes, porque você consegue definir a presença das 3. Então, por aí, a gente vai fazendo mais exercícios, procurando aprofundar o nosso conhecimento. Vamos agora fazer uns questionamentos, né? Olha, ali está o mar, uma foto do mar, e dizendo, como eu poderia retirar o sal da água do mar? Como eu poderia separar a água misturada com o óleo? Que maneira? Então, nós vamos descobrir alguns métodos de separação, né, de misturas. Então, a gente vai ver isso aí. Como poderíamos separar limalhas de ferro de alumínio em pó? Né, do alumínio em pó. Né? Se eu tivesse a mistura dos dois, eu quero o alumínio. E como eu poderia, se eles estão misturados com o mesmo pozinho, alumínio e ferro? Como poderíamos separar água de areia? Não é isso? A maioria das matérias, elas são encontradas na natureza e estão na forma de misturas. É um grande desafio dos químicos é isolar seus componentes na forma pura. Essa separação necessita de processos que dependem. Dependem de quê? Do tipo de mistura que queremos separar, do tempo que devemos utilizar para separar, das condições econômicas, se são viáveis ou não para separá-los. Ok? Como será que o ferro é extraído? Ele é encontrado na natureza em forma de ferro metálico, lá puro, você encontra lá a barra de ferro? Não, ele é retirado do minério, né? O alumínio também, né? A hematita, a magnetita, né? A bauxita, são fontes de metais. Eles precisam passar pela siderurgia para ser separados um do outro. Então, estamos lá. Vamos ver. Para retirar o sal da água do mar, devemos usar o quê? A evaporação ou a cristalização. Você pega a água do mar, coloca em grandes piscinas, está vendo? E deixa ao ar livre. O calor e o vento vai evaporando a água e vai formando o sal. Vai deixando o sal. Pois sal tem temperatura de ebulição muito alta com relação à água. Então, a água evapora mais fácil e o sal se solidifica, cristaliza. Só um momento aqui. Isso. Querendo o sal e a água, devemos usar o quê? Se eu não quiser perder a água, eu tenho que produzir a destilação, que é uma separação. Eu aqueço, a água evapora, mas passa por um tubo resfriado, onde ela condensa novamente e eu reponho a água de volta, ficando no fundo do recipiente da destilação apenas o sal. Destilação fracionada do petróleo. Esse é um dos processos. O petróleo ele é aquecido e ele vai desprendendo através dos pontos de fusão, né, pontos de ebulição, seus componentes. Então, a gente vai o quê? Passando essa mistura através de uma coluna de fracionamento bastante grande e ele vai separando fração a fração seus componentes. Para separar a água do óleo, devemos usar o processo de decantação. Você vai aguardar um tempo que a água se separe completamente do óleo e, através
de uma mangueira, você faz a sifonação. Você coloca a mangueira aqui dentro, ó, dentro da mistura, lá até o fundo, e puxa a água para que ela vá escorrendo. Não é isso, gente? Então, eu terei aí uma separação. Querendo uma separação mais rápida, devemos usar, então, o processo de quê? Da centrifugação. É um processo onde você força com que a substância mais densa vá para o fundo muito mais rápido, através da força centrípeta, onde você faz circular em alta velocidade essa mistura, forçando que o componente mais denso se deposite logo no fundo do recipiente. A centrifugação é bastante usada no processo de separação dos componentes do sangue e do plasma. Quando vamos cozinhar o feijão, escolhemos os grãos bons e este processo se chama catação. Aí já é um processo manual de separação sólido-sólido. Então, não existe apenas catação, mas existem vários relacionados a esse processo. A peneiração e a tamização também separa grãos de tamanhos diferentes. Então, processo de separação sólido-sólido é usado para separar componentes de mistura de sólidos de tamanhos diferentes. Passa-se a mistura por uma peneira. Flotação, separação do isopor do ferro. A flotação vai usar a água como veículo. O componente da mistura mais denso vai afundar, né, vai ficar no fundo do recipiente, e o menos denso do que a água vai flutuar na água. Consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. Então, quando você coloca ali a mistura, você vai ter o quê? A separação. Se você quer uma separação magnética, você precisa utilizar um ímã, pois o ímã vai atrair os ferros magnéticos. Então, a separação de malhas de ferro do enxofre, o ferro vai ser atraído pelo ímã. Então, o processo vai ocorrer. Consiste a passagem da mistura pela ação de um ímã. Tá ok? As misturas heterogêneas constituídas por um líquido e um sólido podem ser separadas pela filtração. E aí eu tenho dois processos aí. A filtração comum, onde você passa apenas a mistura por um papel filtro comum, ou a filtração a vácuo, quando você bota um funil de Bucher, esse funil branco, em um Erlenmeyer, que é uma aparelhagem de laboratório com uma saída lateral. Nessa saída lateral é utilizada uma bomba de sucção, ou bomba de vácuo, que vai puxar o ar que ficou aí dentro, forçando o líquido passar pelo funil mais rapidamente. Certo? É um processo bem interessante, feito em laboratório. Então, está aí a filtração, e está aí o processo feito em laboratório, está vendo? Querendo sim uma separação mais rápida, faremos a filtração a vácuo. O que ele utilizou para fazer a puxada da pressão do ar lá de dentro? A corrente de água de uma torneira do laboratório. Isso também serve. Se não temos uma bomba a vácuo, usamos uma torneira que a força da água passando pelo encanamento vai puxar a pressão de dentro do Erlenmeyer. Para separarmos componentes de uma mistura por sublimação, se um dos componentes possuir esta propriedade de sublimar, ou seja, deixar de ser sólido e passar para o estado gasoso diretamente. Ok? É necessário que um dos elementos sublime. Outros métodos para a separação de componentes de uma mistura, eu tenho levigação. A levigação é utilizada para a separação do ouro. Então, você usa a água, a corrente de água, né? O ouro é mais pesado do que a areia, ele vai ficando no fundo e a areia vai sendo arrastada pela água. Né? Usado como um componente de mistura de sólidos quando um dos componentes facilmente é arrastado pelo líquido. Ventilação, facilmente arrastado pelo vento. Separação de grãos de café de suas cascas. Olha lá, consiste em separar os componentes de uma mistura por uma corrente de ar que arrasta o componente mais leve. Dissolução fracionada, separação do sal da areia. Eu boto água no sal e na areia. O que é que vai acontecer? O sal vai se dissolver dentro da água. E eu aí passo para um papel filtro
e sai a água salgada, fica no papel quem? A areia. Se eu aquecer a água evapora e eu terei o sal separado agora totalmente. Ok? Consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Tratamento de água. Ok? Nós já não vamos mais nos aprofundar tanto aqui nesse processo. Então, hoje, para vocês, fica assim. Paramos aqui. No próximo, nós vamos entrar na área relacionada ao estudo do átomo.